Leio a primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 1 ao 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito Santo de sabedoria, o qual já foi derramado sobre toda a carne, dá-nos o entendimento correto desta palavra. Abre essa palavra aos nossos ouvidos e ministra o ensinamento correto que dela devamos extrair. Essa palavra é uma admoestação para nós, para que fiquemos alerta e não aceitemos qualquer outro ensinamento como se viesse da parte do Senhor. Essa palavra nos diz que reconheceremos se o Espírito vem de Deus se confessar que Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Essa verdade é ensinada no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A primeira epístola de João nos ensina que quem não confessa e não reconhece que Jesus procede de Deus, que é o Filho de Deus encarnado, é o espírito do anticristo. O nome já diz, espírito que é contra Jesus Cristo e contra os seus filhos, assim considerados aqueles que nele creem. É o espírito do engano, que procede das trevas e que habita nos falsos profetas. Eles vêm apresentando outra palavra para nos desviar do caminho de Jesus. Questionam se Jesus, sendo Deus, de fato veio e viveu na carne, dando a entender que Jesus nunca pecou porque é Deus, colocando em dúvida as Sagradas Escrituras. E acenam com o ensinamento de que nós, os filhos de Deus, não temos como seguir os passos de Cristo e agir como ele agia, porque somos pecadores. Com esse ensinamento, tentam neutralizar a palavra do Senhor, relativizando o temor a Deus e justificando o pecado, na medida em que estimula o homem a viver conforme seus próprios desejos e sua própria consciência, e a desobedecer à vontade de Deus. Mas João nos adverte no versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É preciso ficar atento, porque tudo isso é muito tentador. De início, o cristão, o Filho de Deus, coloca em dúvida esse novo ensinamento, porque o Espírito Santo o questiona internamente. Da segunda vez, ele consente em seu pensamento e em seu coração de que aquilo pode estar correto, sendo que a verdade de Deus já não grita tão forte em seu interior. Se ele não se posicionar no Senhor com firmeza e com coragem, e se não buscar um refúgio no Senhor, vai sucumbir, vai se distanciar cada vez mais da presença de Deus. Sem perceber, estará vivendo na carne e não no espírito. E o espírito do engano é astuto, o cegará para que assim não veja, e ele pensará consigo mesmo que ainda estará andando na presença de Deus.
Então, irmãos, é preciso que fiquemos alerta. Nem todo aquele que proclama o nome de Jesus ou que diz Senhor, Senhor, vem da parte de Deus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, nos ensina: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Então, é pelos frutos que podemos discernir se determinado espírito vem ou não de Deus. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é um mentiroso, e a verdade não está nele, como dito na primeira carta de João, capítulo 2, verso 4. Gálatas, capítulo 5, nos ensina no versículo 22 que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Irmãos, quando percebermos o espírito do engano e do erro e que estamos flertando com o mundo, clamemos ao Senhor. Embora tenhamos confessado a Jesus Cristo como Salvador, tenhamos sido renascidos no Espírito, ainda estamos no mundo, habitamos em corpo humano e somos sujeitos ao pecado. Somos fracos. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, está escrito que foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, na carne de Paulo, que ele pediu 3 vezes ao Senhor que o afastasse. Mas o Senhor lhe disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nesses momentos de perigo, coloquemo-nos debaixo das potentes mãos de Deus. Sejamos humildes e nos reconheçamos fracos, pequeninos e totalmente dependentes do Pai. Peçamos ao Espírito Santo que Ele venha em nosso socorro, que nos aperfeiçoe, que nos dê coragem e que transforme nossa fraqueza em força para que possamos resistir ao diabo e ao pecado. Como ensinado em Tiago, capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Amém.